Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você, começando uma semana abençoada e que Deus nos proporciona estar aqui discutindo um pouco mais sobre tudo que acontece. Então, obrigado por estar dando a confiança de logo no começo da semana a gente poder estar aqui falando sobre política. E eu vou ter que voltar a falar das relações internacionais. Sempre que a gente tem alguma questão de repercussão que pode interferir no Brasil, a gente vai ter que falar sobre isso. E a gente tem que voltar a comentar as falas do Lula sobre os Estados Unidos, sobre a União Europeia, enfim, tudo isso é muito perigoso e você vai entender o porquê. Então seja muito bem-vindo, sempre um prazer estar aqui com você. Se é novo pelo canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista e filósofo político. Bora começar de matéria. Olha só, a guerra da Ucrânia já completou um ano, mais de um ano, que essa guerra está acontecendo. Durante a gestão Bolsonaro, Bolsonaro defendia uma neutralidade nessa guerra. Brasil não mergulhará em uma aventura. O Brasil tem o seu caminho, respeita a liberdade de todos, faz tudo pela paz, mas num primeiro lugar temos que dar exemplo para isso, completou o presidente Bolsonaro. Pois é, vários meios de comunicação à época criticaram Bolsonaro, falaram muita asneira sobre essa fala do Bolsonaro. Asneira por quê? Porque Bolsonaro estava completamente correto. O Brasil tem uma tradição de não interferir, de não entrar em briga que é a dos outros. Em briga dos outros, a gente pode arriscar tomar uma pancada que não devia. Então, fez bem em manter a postura neutra e diplomática em relação aos outros países. Entretanto, não é o que acontece com Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, essa matéria é do próprio UOL. Lula volta a dizer que Ucrânia e Rússia são responsáveis pela guerra. E aí, dentro da narrativa militante, muita gente acredita que Lula está certo. Quando uma revista como o UOL põe um título desse, as pessoas... Ah, mas os dois não estão brigando? Quando um não quer, dois não briga. Tá certo. Pois é, o negócio que não é bem assim. Eu vou trazer uma matéria para vocês aqui, que é do Metrópolis, que desmente essa falácia do Lula. Mas vamos entender um pouco mais também outras matérias, porque isso aqui deu repercussão em todos os jornais. Vamos lá, revista Isto É. Lula diz não acreditar em reação negativa dos Estados Unidos à aproximação com a China. Pois é, Lula está tão desconexo com a realidade, está tão fora da realidade, que ele disse que simplesmente acredita que não vai ter reação nenhuma, que os Estados Unidos vai ser sempre benevolente, afinal, o Brasil é como aquele amiguinho que não serve para nada. Está errado. O Brasil tem vários recursos naturais, o Brasil tem uma importância no cenário político mundial, dentro da sua neutralidade, e Lula está jogando isso fora. A própria Globo trouxe uma matéria aqui, do G1, dizendo: Lula diz que relação do Brasil com China não é capaz de criar sequer um arranhão com os Estados Unidos. Isso aqui mostra cada vez mais a desconexão com a realidade de Lula, tá? Ó, outro ponto aqui, outra matéria, essa também do Metrópolis. Lula afirma que Estados Unidos e Europa prolongam a guerra na Ucrânia. Então a culpa da guerra é da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Europa. Só que é o seguinte, tem uma matéria, um editorial do Metrópolis, que desmentiu o Lula claramente. Ninguém está satisfeito com essas falas, a não ser os mais militantes, essas falas sem conexão nenhuma do Lula. Presta atenção. Sabe quem que quis entrar nessa história? E é totalmente ideológica essa fala de Lula, não tem nada a ver com economia. Lula tá aí batendo papo que eu trouxe milhões, bilhões. Calma lá, meu amigo. A gente não viu essas regras desses contratos, muito disso é empréstimo, o empréstimo tem que ser pago. Calma que a gente não viu nada de positivo, enquanto a gente não vê os termos e vê as práticas de tudo isso, não. Calma que não é bem assim, não. Então, se você está acreditando que foi tão exitoso mais do que os 4 anos do governo anterior, calma lá que você nem viu as regras. Para de acreditar só no que a mídia vem te contando. Mas olha só, como que eu vejo essa situação? Cuba, Venezuela entraram nessa história.
entraram nessa de ficar comprando ideologicamente o discursinho da China e da Rússia, e olha só como elas estão hoje. Então sabe o que que parece? Parece uma história de bairro. Sabe aquele amigo grandão que você tem? Pois é, o seu amigo grandão, ele vira para você e fala, olha, vai lá e caça briga com aquele outro grandão lá, que na hora da briga entra nós três e vamos bater naquele grandão lá. Aí eu já sou grande mesmo, vocês dois são fraquinhos, mas vão bater comigo, vocês vão crescer o moral de ser valentão. Aí o bobo vai lá e caça briga. Aí depois que caça briga, o valentão fala, não, agora vocês se viram aí. Resolve com o outro e não entra na briga. Pois é o que aconteceu com Cuba, com Venezuela. Esses países têm embargos econômicos americanos que fizeram o país ficar como está. E se o Brasil ficar nessa aí, ele vai sofrer embargos econômicos da Alemanha, ele vai sofrer embargos econômicos dos Estados Unidos, da Coreia. Pois é, vai dar muito ruim para o Brasil se Lula continua com essa fala famigerada, dizendo que não vai sofrer nenhum arranhão. E eu vou mostrar para você que ele está errado. Dá uma olhada nesse editorial aqui do jornal Metrópolis, é bem importante que você olhe, porque todas as falas do Lula foram desmentidas pelo jornal Metrópolis. Então, eu vou colocar aqui a fala inicial do Lula, depois vem sempre uma fala ou do Zelensky, ou do Biden, ou do premier da Ucrânia, desmentindo as falas de Lula. Então presta atenção. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Lula diz que a decisão da guerra foi tomada por dois países. Então, os dois países quiseram guerrear. Será? Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Нам не нужна война. Не холодная, не горячая, не гибридная. Então, o Zelensky ligou para o Putin, falou que não precisa chegar a esse ponto, não precisamos de uma guerra nem fria, nem híbrida, nenhum tipo de guerra, e pediu para que ele parasse com qualquer ação nesse sentido, que eles estavam dispostos a dialogar. A resposta foi o silêncio. Aí vem o Putin e diz o seguinte: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Eu tomei a decisão de conduzir essa operação especial. Então você já vê a desconexão da realidade com o Lula quando o próprio Zelensky diz que ligou, tentou, mas o russo queria briga. Então, se você acredita que quando um não quer, dois não briga, tá aí a mentira que o governo está contando para você. Mas continua, olha só. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. World War II was a war of necessity. But if Russia attacks Ukraine, it would be a war of choice. Mas é preciso. O Biden falou que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra por necessidade, mas que essa guerra que começou agora foi uma guerra por decisão da Rússia. Lula fala mais. Preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. The United States will continue to provide defensive assistance to Ukraine in the meantime. O Biden falou aqui que ele está entregando as armas para a Ucrânia para que eles possam se defender. É um armamento de defesa. Afinal, a Rússia não para de atacar. Ela só vai parar a hora que ela tomar o território. E a Ucrânia não vai ceder o seu território. Let me be clear. These are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. Nós não estamos interessados em lutar com a Rússia. Tá tudo gravado. E Putin não toma a iniciativa de parar. Zelensky não toma a iniciativa de parar. Ele falou que a Rússia não toma a iniciativa de parar e nem o Zelensky. Olha o que o premier ucraniano falou aqui. Chose this war. One man can end it. Because if Russia stops fighting, the war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends. Ele falou que a Rússia começou essa guerra e a Rússia tem condições de parar. Que a Ucrânia não tem interesse nessa guerra e só a Rússia falar que quer parar a guerra, que a guerra acaba. Aí você vai me dizer se Lula está certo ou está errado depois de tudo isso que o jornal Metrópolis trouxe aqui.
Aí continua a situação. Bolsonaro veio, essa matéria do Jovem Pan, e criticou Lula por fala sobre os Estados Unidos. Falou que é um vexame para a política externa, que o Brasil tem, sim, uma referência de não entrar em guerra, de neutralidade. Aí algumas mídias trazem, igual aqui o Estado de Minas falhou aqui, mas eu não vou repor. O Estado de Minas falou que Bolsonaro ataca o Lula ao dizer isso, que Lula incentiva a guerra que Estados Unidos incentiva a guerra com Ucrânia e Rússia. Então, assim, totalmente desconexo da realidade. Agora, vamos entender. Até a mídia que é defensora de Lula viu que Lula errou. Dá uma olhada aqui. Por Gerson Camarote, tá? O Camarote, que fez muita campanha pró-Lula. Críticas de Lula aos Estados Unidos durante viagem à China e responsabilização da Ucrânia pela guerra geram forte incômodo diplomático em Washington. Peraí, mas não foi Lula que falou que não vai ter nenhuma reação negativa da China? Tá aqui, ó. Forte incômodo diplomático em Washington. E aí vem a Folha de São Paulo e põe a pá de cal na ineficiência, na falta de conexão da realidade do governo Lula. O governo dos Estados Unidos vê afronta em declarações de Lula sobre Washington na China. Membros da gestão Biden avaliam que o brasileiro renunciou à pretensão de neutralidade em fala sobre a guerra da Ucrânia. Ou seja, o próprio Biden aqui declarou que Bolsonaro estava certo em estar mantendo a sua neutralidade, falou que Lula agora já tomou um lado, já renunciou à sua neutralidade e se tiver que partir para a guerra, Brasil entra no pau, no rumo, na mira dos Estados Unidos. Na neutralidade, o Brasil poderia conduzir e esperar. Então, quem fala demais dá bom dia a cavalo, e o erro foi quem colocou alguém que não tem amarras, não tem freios na língua e tá fazendo coisa errada. E a militância maluca aí tá achando uma maravilha tudo isso que tá acontecendo. Uma coisa desenfreada como essa. Por fim, vem o Poder 360 e coloca: os Estados Unidos avaliam que Lula se enfraquece com alinhamento à Rússia. E vai se enfraquecer como? Economicamente. Então, meu amigo, você que esperava picanha, você que estava contando aí que teria picanha, que teria o lanche de graça aí, né? Como diz os nossos amigos liberais, there's no free lunch, mas você acredita no contrário, que o lanche de graça vai vir com base nos nossos impostos? Pois é. Você pode ganhar de presente um presidente que traz a guerra para o nosso quintal. Enfim, você está satisfeito com isso? Acho que eu fui mais do que claro aqui para mostrar para vocês o risco que nós estamos correndo de sofrer sanções econômicas, embargos econômicos, e é exatamente esse caminho que foi percorrido por Venezuela e por Cuba. Você quer isso para você? Então continua batendo palma e falando que esse presidente é o cara honrado que vai trazer a paz mundial. Parabéns. Você acaba de ganhar um diploma de desconexão com a realidade, para mim não falar uma coisa mais grave aqui, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado, mas eu acho que é importante você entender o risco que o nosso país assume ao querer dar pitaco onde não deve, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.